Queridos irmãos e irmãs paroquianos da Paróquia de Nossa Senhora das Dores, estamos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus pelo canal do YouTube, o canal da nossa paróquia. E para bem o fazermos, vamos refletir um versículo do livro de Josué, que nos orienta e nos convida a não se desviar da Palavra de Deus, que sempre teremos sucesso. Claro, não interpretando-a ao pé da letra, mas sempre levando em consideração o contexto em que cada texto foi escrito, o contexto e o tempo em que cada versículo, cada texto da Bíblia foi escrito. Não afaste de sua boca este livro da lei, e medite nele dia e noite, a fim de conservá-lo, e faça tudo o que nele está escrito. E desse modo você há de ser bem-sucedido em seu caminhar, e terá sucesso. E desse modo você há de ser bem-sucedido em seu caminhar, e sempre terá sucesso. São palavras do Senhor. Como tem sido o nosso comportamento mediante a palavra de Deus? Nós temos sempre buscado refletir, estudar, ler e aprofundar a Bíblia. O mês da Bíblia, para nós católicos, tem sido um mês de reflexão da palavra de Deus, de sempre estudarmos um livro. Qual tem sido o nosso comportamento mediante a palavra? Olá, queridos irmãos. Hoje vamos dar início a mais um estudo da Palavra de Deus, um estudo bíblico que tem como tema a divisão da Bíblia. Então, venha conosco participar desse estudo. Quantos livros tem a Bíblia? A Bíblia, nossa, católica, tem 73 livros e a Bíblia evangélica tem 66 livros. São 7 livros a menos do que a Bíblia católica. Como a Bíblia está dividida? A Bíblia ela está dividida em Antigo Testamento, contendo 46 livros, e o Novo Testamento, contendo 27 livros. No Antigo Testamento, são todos os livros escritos a partir do século XV a.C., até o nascimento de Cristo. Contém a lei de Deus, dada a Moisés, a história do povo de Deus, o povo de Israel, e suas reflexões, bem como a previsão da vinda do Messias, que se deu com a vinda de Jesus Cristo. No Novo Testamento, são todos os livros escritos após a vinda de Jesus, até o final do século I depois de Cristo. Traz a vida e a obra de Jesus, a criação e expansão da Igreja, além de documentos de formação do povo cristão. Então, qual a diferença entre a Bíblia católica e evangélica? Os evangélicos fizeram opção pelos escritos hebraicos, já os católicos fizeram opção pelos escritos gregos. O escrito hebraico ele é mais antigo que o escrito grego. Só que os católicos acharam mais interessante adotar os escritos gregos, porque os judeus, no século III a.C., eles já tinham feito a tradução do hebraico para o grego, acrescentando-se 7 livros a mais. Já os evangélicos acharam mais interessante colocar a versão hebraica mais antiga, que contém 7 livros a menos. E quem fez essa escolha por optar por esses 7 livros a menos, ou seja, usar os escritos hebraicos, foi Lutero. Lutero, tão famoso na Reforma Protestante no século XVI, ao traduzir a Bíblia para o latim, ele fez essa opção por adotar os escritos hebraicos. É por isso que a Bíblia evangélica contém 66 livros e na católica 73 livros, E na Bíblia católica existe o cânon bíblico. O que seria esse cânon?
Cânon, em grego, significa cana, significa também lista. Cânon bíblico, lista bíblica. Então, foi denominada depois pelos católicos, né? Essa palavra cânon como lista. Segundo os católicos, eles dizem que esses livros estão dentro da lista, né, que a igreja optou, escolheu para colocar dentro da Bíblia, porque vocês sabem que há muitos outros livros que foram escritos, que são palavras de Deus, mas que não estão dentro da Bíblia que a gente conhece. Então, dentro da Bíblia que a gente conhece, que a gente tem em casa, são 73 livros, que foram os livros, digamos assim, que estavam dentro da lista, né? Dentro da lista do cânon bíblico, né? E eles são chamados de deuterocanônicos, porque essa palavra deutero significa segundo, né? Então, seria segundo canônico, ou seja, segunda lista. Por isso que tem esse nome. Já a Bíblia evangélica recebe esses nomes aí chamados de apócrifos, né? Que significa oculto, guardado. Então, esses livros, eles estão guardados, estão ocultos, esses 7 livros. Por isso que eles não optaram para colocar na Bíblia evangélica, né? Então, os 7 livros que constam na Bíblia evangélica, para os católicos são chamados de deuterocanônicos e para os evangélicos eles são chamados de apócrifos. E aí nós temos os 7 livros que são o seguinte: Judite, Tobias, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque. E há alguns trechos do livro de Daniel, né, e do livro de Esté, que não consta na Bíblia evangélica, mas que consta ele na íntegra na Bíblia católica. Mas os 7 principais livros são esses aí que vocês ouviram. E a Bíblia, ela tem essa divisão aí, né, que a gente chama de estante, onde no Antigo Testamento são 46 livros e no Novo Testamento 27 livros. Os 5 primeiros livros da Bíblia chamamos de Pentateuco, depois vem 16 livros históricos, 7 livros sapienciais, 18 livros proféticos, e no Novo Testamento começamos pelos Evangelhos e vem depois o livro de Atos dos Apóstolos, as cartas, 7 cartas de Paulo, 3 dos discípulos e 3 pastorais. Em seguida vem 7 cartas católicas e, por último, o livro do Apocalipse. Os primeiros 5 livros da Bíblia, eles são chamados de Pentateuco, que são o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. O Gênesis, a abreviatura é GN. Lembrando que sempre a abreviatura de um livro da Bíblia, a primeira letra é maiúscula. E o Gênesis, ele traz reflexões sobre as origens do mundo, do homem, do pecado, do povo de Deus. Ou seja, no livro do Gênesis, vai mostrar, né, as reflexões sobre a criação do mundo. E também vai mostrar sobre, lá também vai constar o pecado e também vai falar da origem, da formação, né, do povo de Deus. No livro do Êxodo, que a abreviatura é X, ele reflete sobre a saída do povo hebreu do Egito, sobre a libertação, a liderança de Moisés. É lá no Êxodo que vai falar sobre a escravidão do povo hebreu e como eles foram libertos, como eles saíram lá do êxodo dessa escravidão com o seu líder Moisés. O livro Levítico, que a abreviatura é LV, se chama dessa forma, né? Se chama assim porque traz as leis do culto, as obrigações dos sacerdotes e levitas. Então lá vai mostrar como deve proceder, como deve fazer, né? São todas as orientações para os sacerdotes. O livro dos Números, né? Números é NM.
a sua abreviatura. Se chama assim porque começa com a contagem do povo de Israel, né? Então, quando se fala de contagem do povo, nós vamos encontrar lá no livro dos Números. Deuteronômio, que é DT, é considerada a segunda lei. É o livro que relata novamente a promulgação da lei da aliança, com vida à convenção e fidelidade. Então, a aliança, né, os mandamentos, ele é dado lá no Êxodo, a Moisés, quando ele caminha com o povo no deserto. Só que Deuteronômio, ele é considerado uma segunda lei porque vai mostrar, né, vai relembrar o povo dessa lei que foi dada, né, por Deus e como deve ser seguida. Então vai mostrar toda essa lei, por isso que é chamado de uma segunda lei, porque vai mostrar pela segunda vez. Nós temos também os livros históricos. Eles narram a história do povo, né? Vai narrar a história do povo de Deus e os seus líderes. E esses livros, né? Esses livros históricos são Josué, Juízes, Samuel 1 e 2, Ruth, né? O livro de Ruth, livro de Crônicas 1 e 2, Reis 1 e 2, tem o livro de Esdra, Neemias, Tobias, Judite, Ester, Macabeus 1 e Macabeus 2. Nós também temos, na Bíblia também tem os livros sapienciais, que também pode ser chamado de livro da sabedoria. Nesses livros se encontra a expressão e a sabedoria do povo, os seus sentimentos, né? Como eles se encontravam, se estavam. Lá nós vamos encontrar poesias, cantos, orações, né? A maneira de como o povo se expressava, nós vamos encontrar lá no livro da sabedoria, nos livros, né, de sapienciais, que também pode ser chamado de livro da sabedoria. São os livros bons da gente ler, bem gostoso da gente ler esses livros, que são o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e o livro de Eclesiástico. Nos livros proféticos trazem a vida e a mensagem dos profetas, o que eles faziam, o que eles denunciavam, qual a sua mensagem, como ele orientava o povo em nome de Deus. E eles são Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, esses livros aí, nos profetas, nós vamos encontrar os profetas maiores, os profetas menores. Quando a gente está estudando, né, o livro, os profetas, que a gente vê um livro, né, estuda um profeta, a gente vai entender melhor por que existem os profetas maiores e os profetas menores e o que realmente eles faziam. E chegando no Novo Testamento, nós temos de início os evangelhos, né? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e temos o Atos dos Apóstolos. Os evangelhos, ele vai mostrar, né, a ação, né, os milagres, né, o que Jesus fez quando passou aqui na terra. No Atos dos Apóstolos vai mostrar a caminhada dos apóstolos, né, a caminhada do povo, a caminhada deles, a formação das primeiras comunidades após a ressurreição de Jesus Cristo. As cartas de São Paulo, né? Nós sabemos que na Bíblia existem várias cartas, né? Algumas cartas, e essas cartas elas foram escritas por Paulo, né? Paulo que fundou comunidades. Muito bonita a história de Paulo. E quando Paulo não podia, né? Quando ele tinha comunidade que ele conseguia formar e depois retornava, visitava. Mas muitas vezes ele não podia visitar, ele não podia voltar à comunidade. Às vezes por perseguição, por algum tipo de problema,
ele não poderia, não voltava, não conseguia voltar a essas comunidades que ele fundava. Então ele enviava cartas de orientações, né, de mensagem. Tem cartas que ele é bem amável, tem cartas que ele é mais severo, porque são escritas de acordo com a realidade da comunidade que ele tinha fundado, a comunidade em que estava vivendo. Aí temos as cartas aos Romanos, 2 cartas aos Coríntios, carta aos Gálatas, carta aos Efésios, carta aos Filipenses, carta aos Colossenses. Então essas são atribuídas, né? São as 14 cartas de Paulo, que dessas 14 cartas de Paulo, 9 são dirigidas às comunidades cristãs, que são essas aqui. Tem também as cartas chamadas cartas pastorais. Estas cartas, elas não são dirigidas à comunidade, elas são dirigidas aos líderes ou pastores, né? Por isso são chamadas de cartas pastorais. Que essas cartas são a primeira e a segunda carta a Timóteo e a carta a Tito. Nós temos também uma carta que ele escreve a Filemon, né? A carta de Paulo a Filemon. E temos uma carta aos Hebreus. Essa carta aos Hebreus, ela tem uma estrutura diferente das cartas de Paulo, porque essa carta ela não foi escrita por Paulo, né? Alguns estudiosos dizem que essa carta foi escrita pelos discípulos de Paulo. Então, quando se lê a carta aos Hebreus, vai notar que ela tem uma estrutura diferente das outras cartas que Paulo escreveu. Temos também, na Bíblia também nós encontramos as epístolas, né, ou cartas, que são chamadas católicas. Elas recebem esse nome porque elas são dirigidas a todas as igrejas cristãs. Essas cartas são cartas de São Tiago, 2 cartas de Pedro, 3 cartas de João, né, de São João, e tem a carta de São Judas. O interessante, importante a gente aprender quando abre a Bíblia, os livros, eles não foram escritos de acordo como está na Bíblia, né? O primeiro livro a ser escrito não foi o Gênesis, né? No Novo Testamento, o primeiro livro a ser escrito não foi o Evangelho de Mateus como está lá, né? Não foi. Mas porque se o Gênesis não foi o primeiro a ser escrito, por que ele vai estar lá no início? Né? Porque ele fala da origem da natureza, né? Ou da origem do mundo e do povo. E Mateus, ele está lá no início porque Mateus inicia com a história, os antepassados, né? A genealogia de Jesus. Então, por isso que ele está lá no início. Mas ele não significa que Mateus foi o primeiro livro a ser escrito. Então, é um detalhe importante que nós precisamos aprender e entender sobre os livros da Bíblia. Por fim, a gente finaliza esse terceiro encontro, né? No próximo também vai ser um encontro muito bom, que nós vamos aprender e conhecer a história, né? A origem, como se formou, né? A origem do povo de Deus. E nós sabemos que está lá no Gênesis, inicia a partir do capítulo 12, vai falar da origem do povo. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, a partir daí, né, a gente vai ver, estudar a origem, vamos conhecer a origem do povo. Então, vai ser muito bom. E a gente aguarda vocês no próximo encontro.